Pessoal, com vocês aqui, Bruno Novaes, da Civan Medicina e Segurança do Trabalho. Sejam muito bem-vindos a mais um DSS, o Diálogo de Saúde e Segurança. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Julho Verde, é o mês de prevenção de combate ao câncer de pescoço e cabeça. E a gente tem a CBG, Associação Brasileira, né, de Câncer de Cabeça e Pescoço, que promove, que divulga, que cria vários materiais aí nessa linha da prevenção. E para a gente falar dessa área, que é o câncer, né, especificamente tanto em cabeça quanto em pescoço, a gente precisa falar um pouquinho sobre a incidência desse tipo de doença. Os três maiores tipos de câncer nessa área geralmente são cavidade oral, a laringe e a tireoide, onde a cavidade oral ela geralmente impacta muito mais homens, 3 a 4 vezes a mais, e a laringe também 3 a 4 vezes mais incidência em homens. E a tireoide ao contrário, ela 3 a 4 vezes mais incidência em mulheres. Então, mulheres mais expostas aí a nível de incidência do câncer nessas áreas, em relação à tireoide, e os homens em relação à cavidade bucal e à faringe. Quando a gente olha um pouquinho para esses tipos de câncer, eles estão muito ligados a estilo de vida e a prevenções. Por exemplo, quando a gente vai falar de prevenção desse tipo de câncer, vai estar ligado também à atividade física, vai estar ligado à alimentação, redução de consumo de ultraprocessados, redução de consumo de álcool, principalmente, e de cigarro. Por quê, pessoal? Tanto o álcool quanto o cigarro, eles são já hoje classificados como alimentos cancerígenos. Embora sejam permitidos, mas não deixa de ser uma droga, não deixa de ser tóxico. Muitas vezes a gente utiliza a bebida no dia a dia de uma maneira contínua durante anos, e aí esse é o fator talvez às vezes mais perigoso. E para quem fuma, então, muito pior. Geralmente quem fuma não fuma uma vez por semana, geralmente fuma todos os dias. E quem bebe, ainda assim, bebe uma vez por semana. Então, às vezes, tomar um pouquinho de cuidado com esse uso crônico, porque o câncer, ele não é do dia para noite, eles são anos, né? A gente tá falando de décadas aí de exposição para gerar. São N fatores, claro, mas é um deles. Então, pensou um pouquinho nessa questão de prevenção de câncer, a gente vai falar de atividade física, a gente vai falar de alimentação, a gente vai falar de redução de ultraprocessado e a gente vai falar de evitar essa questão do consumo tanto do álcool quanto de tabaco, né, do fumo, enfim. E tem alguns outros fatores de risco, não sei se vocês sabem, mas o HPV, muitas vezes tem ali transmissão no ato sexual, tanto os tipos de HPV que tem, eles são fatores de risco que agravam o aparecimento desse tipo de câncer. Outros também, depois a gente vai falar em momentos oportunos sobre essa questão do HPV. E hoje o HPV tem vacina, é um ponto muito importante. Verificar a carteira de vacinação, é recente a questão do HPV, então a população mais adulta não tem tanto acesso, o pessoal mais jovem já vem sendo vacinado pelo SUS, mas claro, pode ser vacinado também, dependendo da situação, pode às vezes conferir essa questão da carteira de vacinação, porque às vezes está na época de vacinação e consegue acesso gratuito, e se não conseguir pode fazer uma vacinação não gratuita, claro, sempre é possível. Quando a gente fala um pouquinho nessa questão de fatores de risco, a gente tem o estilo de vida como principal fator para o desenvolvimento de câncer, porque o câncer nada mais é do que uma disfunção celular causada por algum agente externo, que gera inflamação crônica, substâncias, até no ambiente de trabalho, quando a gente fala um pouquinho dessa questão para ambientes que tem muito fumos metálicos, tem poeira, tudo isso, se não controlado, se não utilizado, EPI também pode ser um fator de risco. Então, quando a gente olha, foge um pouquinho da parte essencial e vai para o ocupacional, a gente falar um pouquinho dessa prevenção. Falou em poeiras, fumos metálicos, falou em prevenção de acidentes e doenças do trabalho, pensar muito em utilização de máscaras específicas. Todas as empresas fazem esse estudo, olham para verificar que tipo de para exposição para químicos e poeiras, né? O que a gente tem que fazer e utilizar ali para essa questão da prevenção. Então, muito importante para você que é trabalhador seguir a orientação de prevenção dentro do seu ambiente de trabalho. E voltando um pouquinho para a parte assistencial, então fica o resumo aí, quando a gente vai falar do Julho Verde, de câncer de cabeça e pescoço, é estilo de vida, né? E a gente está falando de alimentação mais natural possível. Quando a gente está falando da redução de ultraprocessado, evitar o fumo, né, o tabaco, e evitar muito essa questão do álcool, que também é um fator de risco. E o HPV como complicante, né, fator de risco a mais para a incidência desse tipo de câncer. E lembrar no resumo aí que eu falei dos três maiores, sendo dois, que é a cavidade oral e a questão da laringe, que impactam homens, e a parte da tireoide, que impactam mulheres. E aí, quando a gente fala um pouquinho dos sintomas, né, pessoal? Vermelhidão, dentes moles, quando a gente tá falando de boca, pescoço, inchaços, caroços no pescoço, principalmente quando a gente fala de tireoide, geralmente tem inchaço. Qualquer alteração que você encontrar de cor, de mudança, encontrei uma alteração na gengiva, no dente, vai no dentista, claro, se for uma coisa simples, o dentista vai detectar, se for uma coisa mais complexa, ele vai direcionar para exame mais específico. Então, muito cuidado para essa questão da detecção, quanto mais cedo, melhor a questão do prognóstico, do tratamento dessa doença, ainda mais falando de câncer. A gente fala de câncer, claro, tem toda essa questão de prevenção, mas a partir do momento que a gente teve, né, ou está desenvolvendo um câncer, quanto antes a gente conseguir detectar, maiores as chances são
de a gente obter uma cura desse tipo de câncer. Então, muito atento aos sinais. Eu sei que muitas vezes homens não olham muito para isso, as mulheres olham mais. Muitas vezes as mulheres fazem exame todos os anos, vão, fazem check-up, fazem prevenção e os homens nem tanto, né? Eles fazem quando acontece alguma coisa e quando aquela coisa não some, porque muitas vezes vai lidando com aquilo até se complicar. Então, muito cuidado, principalmente para os homens, olhar mais para a saúde, fazer check-up anual, assim como as mulheres, né? Seguir o exemplo aí das mulheres que elas têm mais como cultura, fazer essa prevenção anual. E detectou alguma alteração nessa região da boca, nessa região do pescoço, enfim, busque sempre atendimento, busque identificar o que é aquilo. Lá permaneceu por mais de uma semana, já é para ser olhado e quanto antes, maior prognóstico. Fica a dica, prevenção, estilo de vida e se detectado alguma alteração, corre porque às vezes, né, pode salvar uma vida.